Olá pessoal do primeiro ano, estamos aqui mais uma vez. Aqui eu quero só trazer a resolução de funções, começando por gráficos, né? Os exercícios estão tanto no livro didático quanto no livro de atividades. E vamos começar pelo livro didático, né, na página 71, mas vai ter uma mistura de exercícios aí, né? Às vezes a gente vai ficar saltando do livro didático para o livro de atividades. Mas tá bem. E se você, né, achou esse vídeo na internet, né, quer revisar esse princípio de funções, essas noções, os conceitos, fique à vontade. Bora nos divertir aqui. Bom, olha só como é que começa a nossa lista. Página 47, uma questão da PUC. Diz assim: dos gráficos abaixo, os que representam uma única função são... Não é eco não, tá? Muito bem. O que a gente pode perceber aqui? Essa primeira questão, primeiro gráfico, né? Nós temos um valor de x gerando dois valores para y, certo? Então, ou em outras palavras, né? Temos pontos do gráfico que tem o mesmo valor para x, percebeu? Então, esse primeiro aqui não é, certo? Então, só daí a gente já elimina a letra A, a letra D e a letra E. Então, já ficou uma dica. A segunda, ela atende tudo aquilo que a gente precisa. E com certeza, nas que sobraram, que foi a B e a C, a segunda já estava. Então, segundo gráfico é uma função. Bom, o gráfico 3 ele já vai nos ajudar para eliminar, ou não, né, a B. E a gente percebe que nesse ponto aqui, esses dois que eu vou marcar, ou apontar, eles fazem parte do gráfico. Então, mais uma vez, o pontinho de baixo, ele tem as coisas para x, né? Tem uma coordenada x e 0 para y. O pontinho lá de baixo tem a mesma coordenada x, só que um outro valor para y. Não pode. Não pode ter o mesmo valor de x ter dois valores para y. Então, esse 3 aqui não pode. Então, sem querer, a gente já marcou a nossa opção, que é a letra C. Mas bora confirmar. Olha, a quarta é muito parecida. Vou circular os que eu vou analisar. Aqui tem um valor para x, que ele tem y0. Aqui não é o mesmo valor de x, porque a bolinha está aberta, certo? Então, bora imaginar que esse ponto seja 1. Então, o 1 está fechado na bolinha de cima, mas está aberto no de baixo. Então, aí tem continuidade, que é a mesma cara do 5. Ó, aqui está fechado e aqui está aberto. Então, para esse valor de x aqui, eu tenho o valor de y lá de cima. O lá de baixo não, está aberto. A mesma coisa aqui desse outro lado, ó. Um está fechado, o outro está aberto. Eu não posso ter dois valores, o mesmo valor de x para dois valores de y. Então, fechamos essa questão da PUC, lá do Paraná. E aqui chegamos em uma do Enem. Diz assim: os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então, imaginando, ele não deu quais são o eixo, o eixo Y, só diz que a velocidade, não diz quanto mede cada um desses quadradinhos aí. Tá bom, mas de repente a gente nem precisa, né? Mas percebemos que o veículo, em um minuto, tinha uma velocidade constante. De 1 minuto para 2 ele foi aumentando. De 2 minutos para 3 diminuiu. De 3 para 4 foi constante. E assim por diante. Ele pergunta quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo analisado. Então, nós temos que períodos que ele permaneceu imóvel, ou seja, a velocidade
ficou 0, tá? Então, esse ponto aqui, ele tem uma velocidade. Bora imaginar que esse quadradinho seja 1, tá? Eu vou colocar uma escala aqui, mas de repente eu esteja equivocado. Mas só para ter uma noção. Que seja, né? Que seja 10, que seja 20, que seja 30 km por hora. Nesse primeiro trecho, ele permaneceu com a velocidade de 10 km por hora. Bem aqui, ele acelerou, né? Então, ele saiu de 10 para 30, mas não está parado, ele está movimentando. Aqui tá bom, ele diminui a velocidade, de repente o congestionamento ficou maior, mas ele está com velocidade. Bem aqui ele está com velocidade que de repente seja 15, né, que está entre 10 e 20. Acelerou novamente, tudo bem, deu para entender que esse trecho aqui é o que ele ficou com velocidade zero, imóvel, parou, o trânsito parou, que foi de 6 a 8. Bom, se começou em 6 e terminou em 8, quanto é que é? 2 minutos. 2 minutos parado. Simples assim. Só a análise. Então, vamos seguir aqui. Essa próxima é do Enem também diz assim: num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante o período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas, né? Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Muito bem. A partir de H. Certo, que é no caso essa inicial aqui, né? Que ele diz que registrou H às 13 horas, mas não sabe quanto foi. Foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%, de 15 para 16. Então 15 está aqui, 16 está aqui. Então esse intervalo corresponde a uma baixa, né? Uma diminuição de 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Ó, tudo bem. Então nós temos um período de 4 horas, que no caso foi de 13 a 17, é o que está marcado aí. A profundidade H registrada às 13 horas não foi anotada. Então cada unidade sobre o eixo representa 1 metro. Muito bem. Então a gente percebe que nós temos quantas marcações, né? Deixa eu colocar aqui total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 metros aqui. Se cada marcação, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Tá certo. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui, porque aqueles 10% são 2 quadradinhos, né? Cada quadradinho é 1 metro, então quer dizer que 10% são 2 metros. Com 100% eu vou descobrir qual é a profundidade do rio. Bora fazer essa regra de 3, essa multiplicação em x. Então ficou 10p igual a 200. E aí quando eu cortar esse 0 com esse 0, a gente descobre que a profundidade do rio é de 20 metros. Deu para perceber a regra de 3? Tá certo. Então quer dizer que aqui ele diminuiu, né, 2 metros, não é verdade? Do ponto de 15 horas para 16, que é o que ele quer saber, né? Ele quer saber às 16 horas, quanto é essa marcação. Bom, se eu tinha 20 metros e diminuiu 2 metros para chegar nas 16 horas, então na verdade o meu rio, o rio estava às 16 horas com 18 metros. Vou marcar aqui para nós. Beleza? Era essa a ideia. E diz assim a 50. Um reservatório de água é abastecido por uma torneira ao mesmo tempo que
por um ralo escoa água do seu interior. Os gráficos representam as vazões Q, em litro por minuto, da torneira, e do ralo, em função do tempo T, em minuto. Então, olha aqui a torneira, o que acontece? Então, ele vai abastecendo, né? 10 litros por minuto, aí foi descendo, com 5 minutos a vazão diminuiu, acho que alguém fechou a torneira, agora só está 5 litros por minuto. Abriram a torneira de novo, lá foram abrindo, né? Quando chegou em 10 minutos, voltou a mesma vazão. De 15 a 20 minutos, a vazão ficou estável, ficou em 5 litros por minuto, e aí parece que alguém foi fechando a torneira, com 25 fechou, né? Não estava mais saindo nada. E o ralo foi o contrário, foi abrindo o ralo, e aí começou a escoar muito. De 5 a 15, o ralo ficou estável, né? Vazando só 5 litros por minuto. Aí depois alguém aumentou a vazão de 15 a 20, e depois permaneceu fixa. Assim, nos primeiros 25 minutos, os intervalos de tempo em que o volume de água nesse reservatório decresce ou são, né? Tá certo. Então, para que o reservatório diminua o volume, a vazão tem que ser maior do que o ralo, né? O ralo tem que estar escoando mais do que entrando. Então, a gente só tem que comparar os dois. Um momento em que o gráfico vai ficar maior. Então, bora ver os intervalos. Bem aqui no início, ele tem uma vazão de 10, está entrando 10 litros por minuto, saindo zero. Então, aqui está tranquilo. Então, está enchendo. Aqui, nesse outro limite, está com 5 de entrada e 5 de saída. Então, está empatado. Aí, bem aqui, de novo, 10 e 5. Então, tá entrando mais do que saindo. Bem aqui, também, 5 com 5 deu zero. Aqui que vai ser o negócio. Olha aqui. Está entrando 5 litros por minuto, mas saindo... Está saindo 10 nesse último ponto. Então, esse trecho aqui tá com cara de que tá mais saindo água do que entrando. Que mais? Nesse último trecho também, olha, a torneira não está aberta, mas só que o ralo está. Então, esse trecho aqui também, ele vai ficar sempre diminuindo. Ele está decrescendo. Então, é de 15 a 25. 15 a 25, letra B. 15 a 25. Percebeu aqui embaixo o trecho? Então, essa seria a nossa resposta aqui. Essa próxima aqui, né, a gente está começando o livro didático, o livro de atividades, perdão, na página 19, a gente vai ficar saltando, né, de um livro para o outro, mas essas são as duas páginas nossas de referência. Diz assim: uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais a se hospedarem por até 8 dias. A hospedagem seria um apartamento de luxo e nos 3 primeiros dias a diária custaria R$ 150. Isso a promoção, né? São esses 3 pontos aqui, olha, 3 marcando 150. E seria o preço da diária fora da promoção, esse é o valor do apartamento. Nos 3 dias seguintes seria aplicada uma redução no valor da diária, cuja taxa média de variação a cada dia seria de R$ 20, né, de desconto. E nos 2 dias restantes seria mantido o preço do 6º dia. Nessas condições, o modelo para a promoção idealizada é apresentado no gráfico a seguir, no qual o valor da diária é função do tempo medido em dias. Tá certo. De acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela hospedagem por 7 dias, fora da promoção, e um casal que adquiriu o pacote promocional por 8 dias, fará uma economia de... Tá certo. Primeiro, bora ver quanto é que... Ele disse que são 7 dias, né? Um casal desavisado vai pagar 7 dias sem promoção. Então, vão ser 7 dias vezes 150. 7 vezes 0, 7 vezes 5, 35. Então, isso aqui é quanto um casal pagaria por 7 dias fora da promoção. Tá bom. E na promoção? Na promoção, beleza. E os 3 primeiros dias foram de 150. Então, 3 vezes 150 dá 450. Depois teve uma redução de R$ 20. Então, nesse dia 4, ele pagou 130, né?
um desconto de R$ 20, né? Nesse dia mais R$ 20 de desconto, então ele pagou 110 aqui. E bem nesses três, ele vai pagar 90. Então 3 vezes 90 dá 270. Somando tudo isso, 8, 10, 16, vai 1, 4, 6, 960. Alguém pagou no desconto. Tá bom, então bora ver. 1.050 seria quanto eu ia pagar fora os 7 dias, né? E aqui são 8 dias, só que com promoção. Quanto é que saiu de desconto? Então aqui 15 menos 6 dá 9. Esse 10 emprestou, então é 90. R$ 90 foi a economia que foi feita aqui. Bom, dando sequência aqui, vamos ver mais uma do Enem. Diz assim, no Brasil há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D, E, de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal de chamadas, conforme o gráfico. Então, olha só o gráfico. Por exemplo, do plano A. O plano A, ele já começa pagando, sei lá, que é 23 reais mais ou menos aqui, né? E aí, dependendo da quantidade de minutos que ele vai ligando, vai aumentando. Então, olha, se ele ligou 10 minutos, ele paga esse valor, com 20 minutos ele paga 30 reais, e assim por diante, aqui na frente. Com 50 minutos ele paga 40. Tá bom, só para interpretar direto o gráfico. Essa pessoa pretende gastar exatamente 30 reais por mês com o telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto? Bom, então ela quer gastar 30 reais de chamada. Bom, no plano D, se você for perceber, ele já paga 30 reais e 0 minutos de ligação. Então não rola aqui, né? Mais que pra frente, esse aqui é o plano A. Ele vai pagar 30 reais ligando 20 minutos só. Mais aqui na frente, nós temos o plano E. Ele vai falar uns 22 minutos. Tá bom. Até chegar no nosso aqui, ó, o plano C. Ele é o que ele consegue mais minutos pagando 30 reais. Certo? O plano B nem tá no esquema. Então percebeu que o plano C é o que ele consegue mais minutos pelo mesmo valor? Então aqui a resposta é letra C. Só análise de gráfico. Bom, próximo aqui é do Rio de Janeiro. Esboce no sistema de eixos coordenados abaixo o gráfico de uma função real, cujo domínio é o intervalo 1 e 2, 1 até 2, né? E cuja imagem é o conjunto menos 2 a menos 1, unido com 2 a 3. Bom, bora ver aqui. O domínio é o intervalo 1 e 2. 1 a 2. Deixa eu traçar aqui qual é esse domínio. 1 a 2. Certo? E tá fechado, né? Os colchetes fechados. E o conjunto imagem é menos 2 a menos 1. Seria isso aqui. Imagem é Y, né? E 2 a 3. Então ele quer um gráfico que tenha esse formato aqui. Tá bem. Então, alguma coisa aqui parecida que a gente pode traçar, né? Pode ser tipo uma reta que vai daqui até aqui. Deixa eu colocar a bolinha fechada. E sei lá, que vai do 3 aberto até... Percebeu? Eu tenho várias formas de fazer esse gráfico. Esse aqui é um deles, tá? Percebeu? O meu domínio tá de 1 até 2, é onde eu tenho gráfico. É onde eu tenho gráfico, do 1 até o 2. E eu tenho imagem. Em que partes eu tenho gráfico?
tenho de menos 2 a menos 1 e de 2 a 3. Percebeu? A continuidade, ó. No 1,5, no 1,5, bem aqui no meio do caminho, né? Só para situar, o meu valor de y é esse aqui, não é o lá de cima. Por isso que a bolinha está aberta aqui em cima. É um tipo de gráfico, correto? O importante é que o gráfico esteja nessas faixas. Você poderia fazer, olha, eu poderia até inventar, fazer um gráfico assim, ó. Inventei um gráfico. O importante é que esteja dentro dessa faixa. Bom, bora para a próxima. Outra do Enem, ou outra de telefonia. Uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos aos seus clientes. No plano K, o cliente paga R$ 29,00 por 200 minutos mensais e 20 centavos por cada minuto excedente. No plano Z, paga R$ 49,90 por 300 minutos mensais e 10 centavos por cada minuto excedente. O gráfico que representa o valor pago em reais nos 2 planos em função dos minutos utilizados é... Bora ver aqui. Primeiro, o K. Paga R$ 29,00 por 200 minutos. K. Então, esse na letra A está coerente. Peraí, é R$ 29,90? Não, olha aqui. Ele está marcando um pouco abaixo do R$ 29,90. Tem que estar certinho no R$ 29,90. Então, isso aqui já era, hein? Só analisando. As outras, ó, a B tá ok. 200 minutos. Ó, deixa eu circular aqui, eu vou apagar. Ó, R$ 29,90 até 200 minutos, tá? Dá para ver os 200 minutos lá embaixo. Então, essa aqui tá ok. Letra C, R$ 29,90 por 200 minutos. Também tá ok. Letra D, também R$ 29,90 por 200 minutos, tá ok. Aqui, eita, esse daqui tá R$ 29,90 por 300 minutos. Então, esse aqui já era também. Tá certo. Como é que tá o plano Z? R$ 49,90 por 300 minutos. R$ 49,90 por 300 minutos. Não, olha como é que tá aqui. Tá por 200 minutos. Então, esse aqui já foi. 490 por 300 minutos. Dá para perceber que esse aqui tá ok. E aqui também tá ok. R$ 49,90 por 300 minutos. Certo. Agora ele diz que por cada minuto excedente, no plano K, ele paga 20 centavos. Enquanto no plano Z, ele paga 10 centavos. Então, dá para perceber que o valor ele cresce mais no plano K, né? Ele vai acrescentando um valor maior, 20 centavos. Enquanto no outro é de 10 em 10. Então, ele demora mais para crescer. Então, a gente vai perceber que esse gráfico vai inclinar muito para o K e vai inclinar menos para o Z. Bora ver se a gente acha alguma coisa parecida assim. Bom, aqui na letra C, os dois estão com a mesma inclinação. Não, os dois não crescem iguais. Eita, que sobrou a D. Olha, tá percebendo? Que o K, ele tá bem inclinado e o Z só um pouquinho. Só confirmando aquilo que eu estava falando. Muito bem. Essa aqui, só análise também, né? Não foi tão difícil. Essa da UFRN. O gráfico da função y igual a raiz de 4 menos x², definida no domínio x pertencente aos reais, indo de menos 2 até o 2, fechado, é... Bora ver. Então, eu vou precisar jogar alguns valores para fazer uma tabelinha, né, de x e y, para ver como é que ele se comporta. Menos 2, pode ser um deles, que o intervalo é de menos 2 até 2, né? Se a gente jogar o menos 2 lá na função, vou fazer para uma só, tá? Que acho que depois você vai entender. 4 menos, então onde tiver x eu coloco menos 2 ao quadrado, isso tudo na raiz. Isso é para o x valendo 2. Então 4 menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então aqui 4 menos 4 dá 0, raiz de 0 é 0. Então quando o x for menos 2, ele vai ser 0. E olha aqui, deixa eu marcar rápido, ó. Menos 2 e 0. Confirmou. Menos 2 e 0. Menos 2 e 0. Menos 2 e 0. Não ajudou em nada. Mas é o começo da nossa análise. Então, se você for fazer isso com calma, quando nós fizermos o x valer menos 1, lá na função menos 1 ao quadrado vai dar 1. 4 menos 1, 3. Então aqui vai dar raiz de 3.
quanto será, né? Tá bom, quando x for zero, vai ser 0 ao quadrado, 0. 4 menos 0, 4. Raiz de 4 é 2. 4, no caso, x igual a 0, y igual a 2. Todos os três... Opa, esse daqui não tá. Esse aqui tá negativo. Então, esse aqui já era. Esse aqui já era. Muito bem. Se for x, eu acho que aqui a gente até consegue fazer. Porque para ele dar raiz de 3, quando o x for menos 1, aqui nesse gráfico da B, deixa eu apagar aqui rapidinho essas nossas referências. Se aqui for 1, menos 1, perdão, se for menos 1 aqui, esse ponto aqui, ele iria dar 1, porque ele está crescendo desse jeito. Então dá para perceber que esse gráfico aqui, ele não funciona, ele não se comporta desse. Então deve ser a letra A. Deu para perceber? Eu vou refazer isso aqui, entender. O gráfico ampliado, ele está assim, ó. Cadê? Onde é que eu posso ampliar bem aqui? Esse aqui é o menos 2 e 0, e esse aqui é o 2, 0 e 2. Bem aqui no meio do caminho, quando a gente fez ser menos 1, dá para perceber que pelo formato do gráfico, ele tem que ser 1. E na verdade, na nossa tabela, ele deu raiz de 3, não deu exatamente 1. Então, não tem como ele ir em formato de rampa. É mais por isso. Finalizamos. Muito bem, voltamos para o livro didático, né? Para finalizar com a seção de características de funções. A Universidade Federal do Paraná diz assim: a respeito da função representada no gráfico abaixo, considere as seguintes afirmativas. Então, bora ver o gráfico junto com as afirmativas. Primeiro, diz assim, a função é crescente... O que ele vai querer lá embaixo? As alternativas corretas. Tá bom, então bora analisar logo as corretas. A função é crescente no intervalo aberto, de 4 a 6. 4 a 6, de 4 a esse aqui, 6 a esse aqui. Então, daqui até aqui, ela é crescente. E dá para perceber que é verdade. Ela só vai aumentando. Então, essa daqui tá ok. Deixa eu colocar o cheque. A função tem um ponto de máximo em x igual a 1. X igual a 1 é aqui, ó. Bora ver se é o máximo. Olha, rapaz, pior que é o máximo da função. Também tá ok. Esse gráfico representa uma função injetora. Injetora. Bom, dá para perceber que para ser injetora, nós precisamos que cada ponto seja correspondente, né, a um... Deixa eu colocar aqui rapidinho para cada ponto do domínio corresponda a um do contradomínio. E se você for perceber, tem dois valores do domínio que estão chegando na mesma imagem, né? Ó, tipo o menos 1 tá batendo no 2 e o 2, alguma coisa também tá chegando no 2. Percebeu? Então são duas setinhas chegando no mesmo ponto. E aí ela não é injetora, certo? Então essa aqui furou, porque ela não é injetora. E no quarto, esse gráfico representa uma função polinomial de terceiro grau. A questão, ela deu uma dica, se você quiser ler lá, né? Que às vezes que o gráfico corta o eixo x é que determina o grau do polinômio. Se você for perceber, ele corta 4 vezes. Então isso aqui com certeza é uma função de quarto grau. Então, primeira e segunda na letra A. Muito bem. E bora voltar para o livro de atividades. Mais uma do Enem aqui. No primeiro ano do ensino médio de uma escola, é hábito os alunos dançarem quadrilha na festa junina. Este ano, há 12 meninas e 13 meninos na turma.
E para a quadrilha foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e um menino. Considera que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A. Então, vou colocar aqui de F de feminino. E os meninos o conjunto B. Pois é, né, Thiago? Então não pode ser A, F, tem que ser A mesmo. Então A são as meninas e B os meninos. De modo que os pares formados representam uma função de F de A em B. Então, são 12 meninas. Eu vou ter que fazer caber essas 12 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 meninos, né? 13 meninos. Vou dar uma despertinha aqui. Copiar. Colar. E acrescentar um menino aqui. Então esse aqui é o conjunto A das meninas. Esse aqui é o conjunto B dos meninos. E sabemos que a ligação vai ser assim. Sabemos que vai sobrar um menino. E sobrou um menino. Correto? Com base nessas informações, a classificação do tipo de função que está presente nessa relação é questão do Enem, sobrando um carinha ali. A letra A. F é injetora, pois para cada menina pertencente ao conjunto A, está associado um menino. Verdade. Pertencente ao conjunto B. Essa característica da função injetora, né? Eu acho que é essa aqui. Vamos logo marcar e bora ver se eu estou equivocado. F é sobrejetora? Não, porque sobrou gente lá do outro lado. Pois cada par é formado por uma menina pertencente. Não, essa é a ideia. A sobrejetora não pode sobrar ninguém lá do outro lado. A F é injetora, pois duas meninas quaisquer pertencentes ao conjunto A formam um par. Não, é só uma menina para cada menino. Letra D. F é bijetora? Não, para ela ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. E está sobrando um carinha aqui embaixo. Não pode sobrar. A F é sobrejetora. Também, é a mesma ideia. Não pode sobrar ninguém ali. Então era a letra A mesmo. E rapidamente, né, quando conseguimos passar para a última questão. Bora lá? E aqui vamos para a nossa última questão. Sejam o conjunto A 1, 2, 3, 4 e o B menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 e uma função f que vai de A para B. A função definida por f de x, essa é a nossa função, x menos 3 vezes x menos 2. Assinale V se a afirmativa for verdadeira e f se for falsa. Bora posicionar esses bichinhos aqui para ver que ele está querendo saber as características, né, dessa função. Então, esse aqui é o conjunto A. Como é que deve rolar isso aqui? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto B. Tá certo. Então bora lá, bora subir no carro 1 e ver onde é que vai parar lá do outro lado. Vou fazer e apagar algumas vezes. Então essa aqui é a nossa rodovia. Vou entrar no carro 1 e essa minha função vai determinar onde que eu vou parar. Então 1 menos 3 vai dar menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 2 vezes menos 1, menos que menos dá mais, deu 2. Então eu saio daqui e paro no 2. Percebeu? Tá certo. E quando eu entrar no carro 2? No carro 2, 2 menos 3 vai dar menos 1. 2 menos 2 vai dar 0. Então isso tudo dá 0. Eu saio no carro 2 e paro na garagem 0. E quando eu entrar no carro 3, então o f de 3 vai ser 3 menos 3, 0. 3 menos 2, 1. Isso aqui dá 0. Então eu saí no carro 3 e parei na garagem 0 também. Quando eu sair no carro 4, 4 menos 3 dá 1.
4 menos 2 dá 2. Então, parei na garagem 2. Bem aqui. Muito bem. Bom, ele pergunta na letra A se ela é sobrejetora. E com certeza ela não é sobrejetora, que está faltando gente ali, né? Então essa aqui é falsa. F não é injetora, com certeza, não é injetora. Então essa aqui é verdadeira. Porque para ser injetora, para cada valor de A, de X, tinha que ter um valor para Y, né? Separado, exclusivo. A imagem da função f é 0 e 2, com certeza, é onde nós estacionamos lá do outro lado. Então esse é o conjunto imagem, é verdade. F é bijetora, nunca, porque para ser bijetora tinha que ser injetora e sobrejetora. E ela não é injetora e nem é sobrejetora. Então aqui é falso. Encerramos nossa correção aqui, tá? Aproveite, estude, guarde essas informações. Vimos muitas questões do Enem para mostrar que é possível, tá certo? Então, espero que tenha valido. Fica aqui o meu abraço para você.